Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Viu o coração. Viu o coração. Aqui é a primeira entrevista coletiva da pré-temporada, entendeu? Boa. Paulinho, você que tá aí já treinando faz uns 5 dias. Mas só uma coisa, eu tô achando a janela tímida, a janela brasileira tímida, e que bom. Acho que bateu um pouquinho de consciência aí nos clubes brasileiros, acho que depois da gastança dos últimos anos, eu acho que bateu um pouquinho de consciência ainda, claro, vai gastar. Mas estou achando uma janela tímida. Sempre no final do ano, começo do próximo ano, eu converso com executivos do futebol, com gerentes, essa galera que é mais bastidores, do que esperar para a próxima temporada, né? E muitos falavam isso, que seria uma janela tímida, principalmente nesse primeiro semestre. O começo da Libertadores, a Copa América vai esquentar mais para o segundo semestre. A janela nesse primeiro semestre vai ser uma janela mais fria mesmo. Tão tímida, Paulo Nunes, que o Palmeiras não contratou ninguém, além do Vanderlei Luxemburgo. Ainda está dando uma enxugada no elenco, o Borja já foi. Tá bem bola no chão essa janela mesmo, né? Tá muito tranquila, né? Mas assim, eu vejo que as equipes estão achando e pensando, eu acho que em certo ponto tem razão, mas não pode deixar tudo também nas custas dos treinadores, né? Estão acreditando muito nos trabalhos dos treinadores. O Jorge Jesus, né, ele quebrou barreiras, né? Ele veio um treinador de fora, com uma metodologia totalmente diferente da que a gente estava vendo aqui, filosofia de jogo, né? Jeito de treinar diferente, que isso é difícil você implantar tão rápido como ele implantou. Só que ele tinha peças. As que não tinha, chegaram mais peças para ele ainda. Então não é fácil achar que o treinador vai resolver todos os problemas. Vai entrar com um treinador novo aqui, um treinador gringo, e ele vai coordenar, colocar essa equipe jogar como a direção, a torcida acha que é. Não é assim. É importante essa troca, né, de condições de treinamento, de filosofia de jogo, metodologia de trabalho, porém, sem as peças, sem as características de jogador, é muito difícil. Falando em peças, o Flamengo apresentou, quer dizer, o Pedro Rocha foi visitar o Ninho do Urubu, fez uma série de fotos lá, que estão no Instagram do clube e dele, e falou com a Flá TV também. A gente vai ver um trechinho agora, na volta, a Ana e o Paulo Nunes comentam. Roda aí. Prazer enorme estar realizando um sonho, de estar aqui, de hoje chegar e poder conhecer tudo. E não tem palavras para descrever esse sonho realizado. Estou aqui, cheguei, muito feliz por poder estar conhecendo tudo. Vamos com tudo esse ano, trabalhar bastante para, se Deus quiser, conquistar mais títulos. E aí, Ana, tem espaço no Flamengo, Pedro Rocha? Não, eu acho que o Flamengo teve um bom time e um banco que em alguns momentos o Flamengo precisava mais. A gente até falou sobre isso aqui no ano passado, né? No longínquo ano passado, também conhecido como a semana passada. Então eu acho que ele é um jogador para isso mesmo, né? Claro que tem... e isso mostra também um pouco de entendimento do que faltou para o time perfeito, né? Para o chamado time perfeito da temporada. Acho que faltou uma composição de banco de reservas ali. Até com o Jesus conseguiu bem, né? Colocou o Renier rendeu, o Lincoln rendeu quando precisou, exceto ali na bola do Mundial. Mas eu acho que faltou, né? Tem o Diego, mas acho que é um jogador interessante, tem uma questão física que é importante para a forma de atuar do Flamengo quando precisa variar um pouco o ataque. O Pedro Rocha tem isso, tem um pouco do drible também. Acho que junto com o Gustavo Henrique e o Pedro Rocha, Gustavo Henrique, eu acho que para mim, das duas, foi a melhor contratação, né? Acho que fez uma grande temporada, 2019. E esse sim, eu acho que passa a incomodar um pouquinho ali a dupla de zaga titular do Flamengo. Chega para brigar o Gustavo Henrique, Sim. né? Não, o Gustavo Henrique, eu acredito que ele vai lutar muito para ser titular dessa equipe. E concordo plenamente com a Ana. O Pedro chega no Flamengo dando a oportunidade do Jesus mudar as características do time. Porque é um jogador de muita velocidade, aprendeu a finalizar com o Renato Gaúcho, né? Ele tinha essa dificuldade lá no Grêmio na época, mas é um jogador de muita qualidade que precisa de espaço, né? O time do Flamengo é um time que joga dentro do campo do adversário. Então, naturalmente, ele não vai ter tanto espaço assim, mas quando a equipe precisar, é uma alternativa boa. Aí, imagens do Sub-20 treinando, que o Flamengo vai disputar o Carioca com a garotada, porque os profissionais só voltam dia 23, se eu não me engano, que é quando dá um mês da final do Mundial. Isso, né? exatamente.
E aí pode ser que algumas contratações já comecem a participar. Agora, que coisa boa, né, para esses garotos, né? A oportunidade que eles vão ter. Eu achei assim, claro que aí muita gente vai falar, mas o time titular... Mas eu achei uma sacada interessante do Flamengo colocar o time sub-20, sub-23 no campeonato. Acho que vai ser um molho diferente para esse começo de temporada do Flamengo. Diz muito sobre o time, como o time vai se preparar para o que realmente importa, né? Que começa ali em abril. Exatamente. Aliás, em fevereiro tem o duelo, que é a Supercopa, né, do Brasil. É o duelo dos times que agora jogam o estadual com as equipes sub-23, que é o Atlético Paranaense, que já faz isso há algum tempo, uns 2 ou 3 anos, né? E o Flamengo que vai fazer oficialmente agora. E é mais um jogo que eu tô curioso para ver, né? 16 de fevereiro. 16 de fevereiro? 16. É, porque são duas equipes que, na minha opinião, fizeram o melhor futebol no ano passado, né? Desse ano passado, como diz a Ana. Para mim, foram as duas equipes que jogaram melhor, jogam diferentes, né? Deixar bem claro isso, o Flamengo é um time que tem mais a bola, o time do Atlético é um time reativo, mas um time reativo muito objetivo. Então, acredito que vai ser um embate muito bom e legal essa Supercopa, né? Tudo bem, incha mais o calendário, mas é super maneiro, né? É um joguinho, legal, um joguinho, legal, então, do campeonato do campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Eu acho isso importante. E o Flamengo e o Atlético fizeram jogos interessantes. A Ana falou várias vezes aqui que um dos times que bateram de frente com o Flamengo foi o Atlético Paranaense. Foi um grande jogo do segundo semestre, né? Na Arena da Baixada. Acho que com vários elementos ali que ajudaram muito o Jorge Jesus também a entender o que poderia melhorar no time do Flamengo, principalmente o setor de marcação, a forma quando o time é pressionado na saída de bola, que são tão raros os times que têm a coragem de fazer isso com o Flamengo. Acho que eu vi poucos, acho que o Santos, o Atlético Paranaense fez um pouco isso também, fez até mais, né? Um pouco não, fez até mais. O Vasco naquele Vasco 4x4 também, deu um calor, né? Poucos times tiveram essa dinâmica de entender essa fragilidade para explorar do Flamengo. E o Atlético Paranaense foi um deles. Muito bem, agora vamos para treta. Eu ia falar outra coisa, mas tem um R. Vamos para a treta, que é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Põe aspas para o Marcos Braz no telão, porque essa história estourou ontem. Hoje era para ter rolado uma coletiva no Flamengo que estava marcada com o Braz, com o Pelaipe e com o Bruno, que obviamente foi cancelada, mas rolou uma conversa informal do Braz com os jornalistas, e aí pintou essa frase, ó. Eu não me sinto enfraquecido, falando da saída do Pelaipe. O meu cargo aqui também é estabelecer a confiança e a tranquilidade para o futebol profissional do Flamengo para 2020. Eu queria isso? A saída do Pelaipe? Não. Tanto que eu e o Bruno solicitamos a renovação do Pelaipe. Tá aí, aspas do Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo. Ontem eu falei com o Pelaipe, ele disse que foi o próprio quem comunicou ao Braz a saída, o desligamento, que o Braz não estava sabendo, e teoricamente o Braz é o superior dele, deveria estar sabendo, mas não estava. E a renovação, essa que o Braz cita, foi feita de boca, foi prometida no dia seguinte do título brasileiro. Naquela segunda-feira, que o Flamengo ganhou a Libertadores no sábado, né? O Brasileiro no domingo, e segunda-feira falou assim, ó, vamos renovar nas mesmas bases, para não arrumar confusão, para deixar tudo como está. E aí, estourou essa bomba ontem. Eu me surpreendi, não o que aconteceu. O que aconteceu é normal. Lógico, a gente vê o que está acontecendo, se falando, né? Existe o ego, né? O Flamengo está em ascensão, o Flamengo está aí na vitrine, né? O melhor time, o melhor treinador. Está na moda. Está na moda. Então é difícil você manter essa relação. Mas o que me impressionou foi a tranquilidade com que o Marcos Braz lidou com isso. Em todos os sentidos. Primeiro, com a entrevista que ele deu, que o Jorge Jesus deu em Portugal, né, falando sobre o Renier, e ele respondendo pro Jorge Jesus também. Jesus criticou, achou que o Renier foi vendido barato. Barato. E exatamente. Ele disse, e aí ele foi bem claro, que Jorge Jesus está fazendo um excelente trabalho, mas nessa questão financeira do clube, ele não tem que palpitar. E eu concordo plenamente com ele, porque o trabalho que o Marcos Braz fez do começo desse ano, né, de 2019, e particularmente no meio do ano que ele vai buscar o treinador, que ele vai contratar peças que encaixam perfeitamente na equipe do Flamengo, mostra o quanto ele foi profissional e com qualidade. Agora, essa questão do Pelaipe, na minha opinião, eu acho que estão se dando um valor enorme para isso. Primeiro a gente vai por partes, né? O Pelaipe não estava fazendo esse trabalho magnífico que
que parece que estava, né? Tudo bem, a maneira que ele foi, né, dispensado, né, se foi isso mesmo, por e-mail, né, por mensagem, é errado, é ruim. Agora, também a gente não pode questionar tudo que o Marcos Braz está fazendo e fazer com que ele seja enfraquecido numa situação onde ele não pode comandar. Quem comanda é o presidente do Flamengo. O presidente é o que manda, que dá as cartas. Sim. Então, eu não vejo nada assim, uma coisa absurda que estão se falando, que o Flamengo vai começar o ano já mal, brigado. Essas coisas acontecem, diretores vêm, vão e o clube continua. Mas você estranhou, Ana? Porque assim, a saída do Pelaip, no próximo bloco a gente vai falar do Corinthians, da saída do Ralf também, que muita gente criticou o jeito com que o Ralf foi desligado, ou o puro desligamento do Ralf. Não é nem a saída em si, é o jeito que foi a coisa, né? Porque o presidente de férias, o superior dele não sabia. Ele recebe um e-mail do RH avisando que é para ele lá assinar papelado que o contrato não será renovado. Ele não foi demitido porque ele não era CLT, o contrato seria renovado e não foi. Não é isso que é estranho um pouco, cara? Eu acho que a guerra de vaidades ela vai sempre existir. Só que diretorias fortes conversam bem. Isso sempre passou. Por isso que nos últimos anos os executivos de futebol, os diretores de futebol ganharam tanta força no cenário brasileiro. A gente vai citar aí o Alexandre Matos, por exemplo, como um nome forte do futebol, Rodrigo Caetano, porque são centralizadores, e isso tem lá os seus ônus, os seus bônus, mas uma diretoria forte mostra um comando forte de futebol. Nesse momento fica exposto o presidente, porque o presidente está viajando, está de férias, aí um dirigente é mandado embora, por e-mail, aí o outro vai dar resposta do treinador que deu uma entrevista em Portugal. Peraí, tem alguma coisa aí que não está legal, tem alguma coisa que precisa ser realinhada, porque não é só o dinheiro e não é só campo. No futebol brasileiro, a diretoria de futebol tem que ser uma coisa muito orquestrada. No momento, eu sempre cito a minha experiência de repórter cobrindo política de clube, eu cobri a política do Palmeiras, que é bem movimentada. É intensa. Então, num determinado momento, entre 2015 e 2016, existiam 3 frentes de poder lá dentro. Então, era a patrocinadora, o presidente Paulo Nobre e o Alexandre Matos. E essas 3 frentes se concentravam todas nas decisões do Alexandre. Então, ele era o cara que administrava os egos e os problemas. Então, o Flamengo ele tem que encontrar essa unidade. Teve essa unidade durante 2019, tanto que não ficaram expostas as questões. Isso não é uma coisa de agora. E não. Quando ganha, tá tudo bem. É que deu uma esfriada. Que enquanto estava tudo rolando tá ganhando, bem, não vai falar nada, não acontece nada. Quem batia de frente estava até enfraquecido. Vou falar o quê? Estão ganhando tudo, né? Exatamente. E aí, nesse momento que dá uma esfriada, que aí aparecem essas forças ocultas ou nada ocultas, mostra que o time tem ali um problema para se resolver e isso diz muito sobre como as coisas vão ser administradas no decorrer da temporada. Porque uma administração confusa reflete sim dentro de campo, por mais que as pessoas não queiram que não queiram aceitar. Eu acho que vai ser uma coisa que vai se resolver rápido. Mas me chamou a atenção, por ser no começo de temporada, da forma como foi, e mostrando, de certa forma, uma indisposição pouco profissional de um time que tá com dinheiro, tá ganhando tudo. Não precisava disso nesse começo de temporada. Tá tudo certo. Vamos arrumar um problema, tá calmo demais aqui. É Flamengo, né? Vamos rescindir com alguém, ou o cara tá de férias, vamos arrumar uma confusão aqui, pros caras terem assunto também dos programas, né? Mas, não é só isso que é assunto, não. As caravelas estão atracando. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.